Bom, agora nós vamos para uma outra parte do P-Design, que será a criação de desenhos, de logos, de formas, de vários elementos, tá? Então, nós vamos começar desde uma criação bem simples, que eu vou indicar para vocês, que é a bandeira do Brasil, que é uma criação que a gente pode fazer de um modo bem simples, né? Bem básico mesmo. Qualquer pessoa entende o jeito que eu vou fazer, né? E aí nós vamos até uma criação um pouco mais elaborada, que seria a criação de um logo. Bom, vamos lá. Existem várias formas de fazer uma criação, de fazer um logo, de, vamos dizer, fazer uma arte aqui, uma arte em bordado aqui no P-Design. Então, nós temos aqui, primeiramente, no outro módulo, nós vínhamos aqui, né, no texto, e porque queríamos fazer frases, textos, nomes, então vínhamos aqui. Agora, hoje, nós vamos vir neste ícone, né? Nesta ferramenta, né? Da barra de ferramentas do P-Design. Então, eu venho aqui, eu clico, normal, e aqui ela vai me dar as ferramentas de criação. São todas essas daqui, a da primeira fileira e a da terceira. Aqui eu tenho algumas ferramentas já vamos dizer assim, elas já estão prontas, né? E aqui também, ó, algumas formas, ó, de coração, balãozinho, coelhinho, patinho, avião, carrinho. Então, são algumas formas que já estão prontas, né? Eu vou começar a ensinar a criação justamente com essas formas já prontas, tá? E depois que eu vou seguir para um logo, que eu vou jogar aqui inserir aqui, né, na verdade, uma imagem em JPEG, e aí nós vamos fazer pontinho por pontinho, fazer um logo já exclusivo, né? Vamos dizer que você tem um cliente e ele quer aquele logo que está no cartão de visita dele. Então, você vai escanear, salvar em JPEG e aí fazer o logo aqui. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Agora nós vamos ver esses desenhos que estão assim quase prontos, né? São semi-prontos, né? São bordados, artes de bordados que já estão semi-prontas, tá? Então, eu vou começar com um desenho que é bem básico, né? Com a bandeira do Brasil, tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui no retângulo, clico, e eu vou colocar um retângulo bem parecido com o retângulo da bandeira, tá? Eu vou fazer algumas edições aqui. Toda vez que... uma vez você fazendo isso já é o suficiente, tá? Quando você sair do P-Design e voltar a abrir, ele vai estar já editado, tá? Então, vamos lá. Visualização. Eu gosto que mostra essa gradinha. Mesmo na parte de letras e palavras eu coloquei também. Eu também gosto porque eu tenho uma base do que aonde eu estou, se meu desenho está retinho, tá? Vou aumentar o tamanho do quadriculado, né? Aqui ele tem 1 centímetro, tem 10 milímetros, 1 centímetro esse quadradinho. Então, aqui a gente já sabe que conforme a quantidade de quadradinhos que o meu bordado pega, ele é o tamanho já vai dar em tamanhos, né? A gente já sabe mais ou menos o tamanho.
E outra coisa, aqui. Deixa eu... Aqui. Eu vou tirar, por enquanto, eu vou tirar o contorno, tá? Depois eu vou inserir esse contorno na bandeira novamente, mas por enquanto eu vou fazer o meu retângulo sem o contorno, tá? Eu acho que eu vou retornar e vou fazer novamente esse retângulo para vocês verem bem a ferramenta que eu pego e o que eu faço, tá? Vamos lá novamente. Vou deletar, eu venho aqui na formas, vou selecionar o retângulo. Ó, você viu que eu tirei o contorno, ele já vai me dar o retângulo sem contorno. Venho aqui e vou fazer um retângulo. Só fazer um pouquinho mais assim. Pronto. Pouquinho mais assim, para ficar mais... Pronto, fiz o retângulo. Não sei se vocês estão percebendo, aqui está na minha visão de visualizar os pontos, né? Então, aqui eu visualizo todo o trabalho de pontos, tudo, tá? Aqui é minha visão realista, tá bom? Aqui ele vai dar uma visão igual o bordado, igual como se fosse o bordado, tá bom? Agora, fiz o retângulo. Qual que é a segunda forma? Vou inserir a segunda forma da bandeira do Brasil, tá? Vamos lá. Venho aqui novamente na formas e vou procurar esta forma aqui. Venho aqui e escolho mais ou menos o tamanho. Vamos ver. Isso. Mais ou menos o tamanho. Venho aqui, vou colocar aqui amarelo e já vou trocar por verde, tá? Então, aqui já tá com a carinha da minha bandeira do Brasil, né? Venho aqui, coloco aqui, vou fazer a bolinha azul, tá? Coloco aqui. Vou colocar em azul. Deixa ele esse azul mais vivo. Pronto. Então, aqui tá verde, amarelo, azul. Agora falta o branco. O branco, ele é uma tirinha aqui assim, né? Pequenininha em branco. Então, eu venho aqui e eu vou pegar esta ferramenta. Bloco curvo. Vou aumentar o meu desenho e vou fazer assim, ó. Clico em cima, vou clicar embaixo, chego mais ou menos no meio da bolinha, clico em cima, clico embaixo. Chego mais ou menos na mesma direção onde está o meu primeiro clique, clico em cima, clico embaixo e vou dar um Enter, tá? Aqui ficou em azul, mas eu posso trocar a cor. Pronto. Ai, ficou muito fininho. Sim, posso mexer. Para mexer, para editar a minha criação, eu tenho que fazer o quê? Eu seleciono, venho aqui neste ícone aqui na minha barra de ferramenta, seleciono e vou aqui, ó, selecionar ponto. Olha lá, ela vai me permitir engrossar mais a minha faixinha branca, tá? Vou engrossar mais um pouquinho. Pronto. Aqui, tá?
Vou engrossar mais um pouquinho e direcionar aqui. Pronto. Tá assim. Para sair desta tela, né, desta função que é uma edição, eu vou fazer a criação dos pontos e depois eu venho nesta ferramenta e eu vou ajeitar, eu vou arrumando, tá? Então, para sair é só eu clicar nesta ferramenta aqui, ó, nesta parte, tá? Ó, nesta parte, tá? Selecionei. Só que aqui existe um problema. Se eu deixar assim, o que a minha máquina vai fazer? Minha máquina vai fazer 3 camadas de bordado, com essa daqui 4. Então, você imagina, se for numa malha, na manga de uma camiseta, um tecido mais fino, como que eu vou bordar isso? Vai ficar muito grosso, vai ficar duro, vai ficar feio, grosseiro, entendeu? Não vai ficar um bordado bonito, não precisa ficar delicado, porque se você vai bordar no uniforme, normalmente é uma coisa mais profissional, não é uma coisa tão artesanal, né? Então, é assim, o que eu vou fazer agora para poder fazer esses pontos não se encontrarem, não ficar uma sobreposição tão grosseira, tá? Então, eu venho aqui, diminuo um pouquinho, vou selecionar todinha a minha bandeira, tudo. Sempre quando for fazer essa sobreposição, o ideal não, sempre, né? Selecionar tudo. Venho aqui, ó, neste ícone, modificar sobreposição. Clico. Remover sobreposição. Então, o que eu estou removendo? Estou removendo aquelas camadas de bordado, que seriam aqui, com o branco, seriam 4 camadas. Então, eu estou removendo isso. Então, vou clicar aqui. Cliquei, não sei se vocês perceberam, tá? Eu posso fazer de novo. Olha aqui. Tá vendo como está aqui? Tudo inteiro, então a máquina vai bordar tudo isso. Aí depois vai vir o amarelo em cima do verde, vai bordar. Depois vai bordar o azul em cima do amarelo, em cima do verde. O que pode acontecer aqui? O verde vai começar a sair no meio dos pontos amarelo. E o amarelo vai começar a sair no meio do ponto azul, dos pontos azuis. Então, por isso que é necessário fazer isso. Retirar, remover a sobreposição. Então, vocês prestem atenção aqui nesta lateral. Eu vou clicar aqui, remover a sobreposição. Olha, ela já está direitinho, sem espaço, sem problema nenhum. Se você estiver com dúvida que aqui, olha, vai ficar com falha o seu bordado, a gente começa a editar, tá? Pode editar assim, você passando o verde para baixo. Olha, você passa o verde, aliás, o laranja para cima, o amarelo para cima. O verde, ele não me permite passar para baixo, tá? Eu posso fazer assim, ó. Aí eu já tenho a certeza que o meu amarelo, ele não vai deixar espaço entre o verde e o amarelo, tá? Vou tirar a visão realista, ó. Ele tá passando um pouquinho, olha, tá vendo o verde? Então, o ideal é sempre assim. Por quê? O ideal é sempre assim, porque se eu pegar um tecido que tem movimento, que ele tem elastano, que ele tem o cotton, ou mesmo uma camiseta de malha, então ela pode me dar esse movimento, tá? Ela pode deixar um espaço maior entre os bordados, tá? Então, é sempre bom a gente passar um pouquinho como tá aqui, ó, tá? Entre um bordado e outro. Venho aqui, vamos ver agora, deixa eu voltar vamos ver agora o azul. Venho aqui, pego aqui, o azul. Vou aumentar,
eu vou colocar um pouquinho só o azul em cima do amarelo. Só para me dar aquela margem de segurança para o amarelo e o azul não ficar com espaço. Opa, fui muito aqui. Tá? Então, eu vou um pouquinho aqui para cima do amarelo. O branco eu não preciso me preocupar, tá? O branco ele tá em cima do azul, não tem problema, tá bom? Venho aqui. Tá pronta a minha bandeira do Brasil. Lembra que no começo eu tirei o contorno, né? Porque às vezes, quando eu tô com um objeto com contorno aqui, um pedaço do bordado, uma parte do bordado que tá com contorno, às vezes não funciona essa ferramenta, tá? Então, para não arriscar, para eu ter que ficar voltando, tirando o contorno, quando eu vou criar, eu já retiro o contorno. Aí agora eu consigo recolocar, tá? Ó, consigo colocar. Pronto. Só que agora eu vou colocar só na cor aqui. Pronto. Então, ficou verde. Deixa eu ver aqui. E aqui para colocar, ó. Aqui o amarelo, isso. E o azul. Aqui. São todas essas 3 cores. 3 não, 4. Verde, o amarelo, o azul e o branco. Prestando sempre atenção que o único que ele não modificou a sobreposição, né? Ele não tirou a sobreposição, foi o branco no azul. Por quê? Porque o branco, ele tá num outro ponto. Aqui, a gente tá num ponto que chama tatame. Tatame ou wave, dependendo do bordador, dependendo do software, eles falam esse nome, né? E aqui eu tô com um ponto que é o satin, ou aqui, ó, ou ainda ponto de preenchimento, ponto cheio, ponto de preenchimento. Então, eu estou aqui, a minha bandeira é feita no ponto de preenchimento e o contorno é feito no ponto cheio. Tem alguns bordadores que falam aqui tatame, ponto wave e aqui o ponto satin, tá? Então, aqui o que eu posso fazer deixa eu clicar fora, dar uma arrumadinha, porque como eu aumentei a bolinha aqui dentro do losango amarelo, então eu vou só ajeitar aqui essa parte para não ficar aparecendo. Eu vou tentar chegar o máximo aqui. Ó, venho aqui. Eu gosto de aumentar bastante o bordado, ó. Eu gosto de fazer assim. Eu tenho uma visão melhor até onde eu posso chegar, tá? Olha, chego aqui, assim, pronto. Vou do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Aqui. Tá? Pronto. Vamos lá, vou diminuir. Para sair dessa seleção, coloco aqui. Vamos lá. Fiz a bandeira do Brasil manualmente, não precisei jogar nenhuma imagem no meu software, no meu PDesign. Fiz a bandeira com os recursos que ele me ofereceu.
Posso diminuir um pouco, se eu achar que ela tá muito retangular, posso diminuir assim, para acertar ela, tá? Então, assim, deu para sentir mais ou menos, né, como que é que faz essa criação sem ter o desenho embaixo. É uma criação bem básica, é praticamente o beabá da criação aqui no software. E aqui está a nossa bandeira. Vou adicionar um texto, posso adicionar um texto ou uma palavra, tá? Vamos lá. Aqui. Venho aqui e adiciono. Posso trocar essa fonte. Quero Arial Black. Vamos ver. Aqui. Pronto. Vou centralizar. Aqui eu tenho algumas medidas, tá? E o bom do quadriculado, desse gabarito do bastidor, é que ele me dá também a direção da minha bandeira, se ela tá retinha, se ela tá exatamente no meio, tá? Vou fazer assim, ó. Pronto. Agora eu vou centralizar. Vou diminuir um pouco esse nome. Posso diminuir aqui ou então em outra janelinha, em outra ferramenta, como já mostrei anteriormente. Agora vou mudar de cor, vou colocar amarela. Este amarelo. Posso também, o que eu posso fazer? Eu posso otimizar o meu bordado, eu posso trazer o meu amarelo para cá. Aqui, tá? Como o meu amarelo é a mesma cor, então a hora que for bordar, bordou o verde e vai começar a bordar o amarelo, eu não vou precisar parar aqui novamente. Então eu bordo o amarelo, bordo o verde, a máquina vai bordar o verde e depois ela vai vir aqui bordando esta parte da bandeira em amarelo e depois ela vai bordar esta parte aqui, que é a parte da palavra, em amarelo também. Então, não preciso deixar como estava. Como eu fiz por último, a palavra Brasil, ela ficou depois que eu bordasse a bandeira. Então, o que ia acontecer? A minha máquina ia bordar o verde, ia bordar a parte, o losango amarelo, ia bordar a bolinha azul, ia bordar a faixinha branca e depois eu ia ter que voltar para a cor amarela, isto é, colocar novamente a linha na máquina da cor amarela. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a mesma tonalidade da cor, aqui. Coloquei a mesma tonalidade da cor que é do losango amarelo. E aí eu coloquei, porque para otimizar, aí eu coloquei aqui, juntamente com o losango, tá? Porque para otimizar assim o bordado, deixar o bordado mais fácil, para ser bordado, a bordadeira não ter tanta trocas de linhas, principalmente quem tem a bordadeira que não tem, só tem uma agulha, né? Seriam as domésticas, não tem a PR, então facilita bem, porque você não vai ter que voltar no amarelo. Aqui seria mais uma troca de linha, então eu otimizei para acontecer isso. Então ficaram com 1, 2, 3, 4 linhas, tá? Venho aqui na florzinha e eu vou salvar, tá? Salvar o meu bordado. Venho aqui, aonde eu quero salvar? Nos meus documentos. Venho nos meus documentos e vou colocar aqui o título. Bandeira do Brasil. Tá? Venho aqui, salvei. Pronto, meu bordado está salvo.
tá? Se eu quiser trocar o bastidor, é só vir aqui e trocar. Vou trocar 10 por 10. Pronto, venho, troco 10 por 10 e centralizo novamente, tá? Pronto. Não preciso salvar nem nada. Quando eu abrir novamente o desenho e ele aparecer naquele bastidor maior, eu posso editar novamente e colocar ele no bastidor, sem mexer na arte nem nada, tá? E assim foi nossa primeira arte, tá? Nosso primeiro bordado, tá? Esse bordado bem simples, básico, você não teve, praticamente só teve que colocar pontos, transformar pontos aqui nesta faixinha, tá bom? Ele está com 7,4 de largura por 6,4 de altura. E ele tem 7.997 pontos, tá? E é esse o nosso bordado que nós criamos agora. Só um recado, né? Uma observação que eu esqueci de falar quando eu estava criando a bandeira do Brasil. Quando chegamos aqui, pegamos o retângulo e para eu poder montar esse retângulo aqui, eu vou manter apertado o mouse, o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse, tá? Olha, eu vou manter ele apertado até ele chegar no tamanho que eu quero. E aí eu solto, ó. Eu acho que até deu para ouvir o barulhinho, né? Do mouse. E aí eu solto, tá? Então, é só uma observação que é importante, né? Porque se você só pegar a forma, você não vai conseguir, ó. Se você não apertar nenhum botãozinho, aliás, tem que apertar o botão esquerdo, né? Mas se apertar o botão direito não dá certo, mas tem que apertar o botão esquerdo. Então, ó, novamente, apertei o botão esquerdo e é assim, tá? O botão normal, o que a gente mais usa, né? Tem o botão direito que é pra quando a gente quer fazer alguma coisa, ó. Botão direito, ele vai dar isso, tá bom? Então, é só essa observação que eu esqueci de falar quando eu estava criando a bandeira do Brasil. Então, toda vez que a gente for, ó, um coração, toda vez que eu for colocar, ó, segurei, soltei, pronto, ó, tá? Toda vez que a gente for colocar as formas, né, esses bordados que já estão semi-prontos, né, a gente vai e faz assim, ó, segura e vai, tá bom? Com o botão esquerdo, tá? Agora, nós vamos começar a fazer a criação de logos que não temos como montar, não temos como pegar esses bordados já semi-pronto e montar um logo. Então, nós vamos ter que criar desde o começo o bordado, né? Vai ter que criar desde o começo o bordado, desde a imagem. Aí eu vou precisar ter uma imagem onde eu vou me basear para esta criação. Então, toda vez que eu for fazer uma criação de um logo que é do meu cliente, um logo que é de um amigo, de um cliente, né? Enfim, de alguém que peça para você fazer esse logo, toda vez eu vou escanear, né? Ou então a pessoa envia por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp a imagem e você passa para o seu computador, né? Para o seu notebook, para o seu computador, para poder colocar aqui, inserir ele aqui no PDesign para poder fazer a criação. Bom, vamos lá. Como que eu começo isso? Essa criação? Eu vou começar assim. Venho aqui na aba Imagem, vou clicar. Aí aqui eu clico em Abrir.
vou arquivo, aí ele vai me mostrar tudo do computador, né? Então eu vou procurar nos meus documentos ou então na pasta que eu salvei essa imagem para poder inserir no PDesign. Eu vou, já achei, ó, meu logo é esse daqui, o da Brother. Vou clicar e vou abrir. Ele tá grande, né? Tá vendo? O que nós podemos fazer? Eu, pelo menos, gosto de fazer assim. Eu diminuo. Até chegar no tamanho do meu bastidor. Tem algumas matrizes, assim, que eles mandam por e-mail, que ainda a gente pode, que nem essa no caso, eu pude diminuir. Algumas, elas vão perdendo a nitidez, tá? Elas vão ficando pouco nítidas, né? Quando a gente ou aumenta ou diminui. Então, é bem, assim, importante você ver a qualidade da imagem. Embora isto, uma qualidade, assim, uma qualidade perfeita não seja tão necessário. Neste caso de criação por ponto a ponto, que eu vou chamar assim, tá? A criação ponto a ponto, não é uma criação automática, tá? Então, essa criação ponto a ponto, ela não tem tanta necessidade de ser uma imagem pura, porém, ela tem que ter uma boa qualidade, para poder visualizar pelo menos o logo, para poder fazer os pontos em cima desse logo. Então, eu venho aqui, já diminui o logo para caber no meu bastidor. Eu posso tirar esse fundo aqui quadriculado e posso deixar. Quem quiser tirar, é só vir aqui na aba visualizar e tirar o grid, tá? Quem não quiser, pode deixar do jeito que eu expliquei anteriormente. Eu prefiro deixar assim. Eu aumento, não vou dizer o máximo, né? Mas eu aumento bem, tá? Para eu poder visualizar o logo. Vou começar a fazer a criação. É muito importante, antes de eu começar a fazer a criação, eu ver o sentido. Embora isso seja um impresso, não é um bordado, é um impresso. Então, lógico, quando é impresso, as pessoas não se preocupam. Onde vai começar a letra? Onde vai começar a imprimir a letra? Onde vai terminar de imprimir a letra? Agora, quando é bordado, a gente tem que ter essa preocupação. Por quê? Porque é o acabamento do bordado, é a qualidade do bordado, é o ficar assim, uma coisa bonita para o cliente, uma coisa bem feita, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, por esta parte do B. Por quê? Se eu começar por aqui, a hora que eu terminar o B, esta parte aqui, ela vai ficar em cima, tá? Então, se eu começar do outro lado, que seria este aqui, ó, e não este, eu vou começar por aqui, vou fazendo a minha criação e termino aqui, sendo que esta parte que eu comecei, esta daqui, essa parte aqui vai cobrir, deixando o B com um acabamento melhor, tá? Então, eu venho aqui na aba Início, vou pegar as ferramentas de criação, tá bom? Então, eu venho aqui, olha, letra, normalmente, eu uso essas duas ferramentas. Esta seria para bloco reto e esta para bloco curvo, tá? Como eu vou iniciar com um bloco curvo, então eu clico aqui. Já vai me abrir as ferramentas quando eu clico, tá? Tanto no reto como no curvo, vai abrir a ferramenta. Venho aqui, olha, o meu mouse já está pronto, já está com a ferramenta pronta para poder começar a minha criação.
venho aqui, vou clicar, dar um clique em cima com o botão esquerdo do mouse, o botão normal, tá? E vou dar um clique embaixo. E assim eu vou indo a volta toda. Enquanto for curva, eu vou usar esta ferramenta. A hora que eu chegar aqui, eu já vou mudar a ferramenta para reta, tá? Então, vamos lá. Venho aqui. Olha lá, cheguei aqui na curva, tá? Agora eu não preciso mais fazer a curva, eu vou inserir a reta. Então, eu venho aqui, olha, e vou aqui. Você tá vendo que ela cobriu o meu começo? Olha, olha aqui como cobriu o começo, tá? E dou um Enter. Dei um Enter, já está pronto o P. Há algumas imperfeições? Sim. Então, o que acontece? Que nem aqui, olha, ele fez uma volta. Isso daqui tudo pode ser consertado. Pode não, vai ser consertado, tá? Vai ser editado, feito uma correção. Vai ser corrigido. Eu particularmente prefiro fazer assim. Prefiro fazer toda a criação da letra toda, no caso do logo inteiro, e depois eu venho aqui corrigindo as imperfeições, fazendo a correção. Tem pessoas que não, conforme vai fazendo a letra, ela já vai corrigindo, tá? Eu prefiro fazer todas as letras e depois eu vou corrigindo, volto corrigindo. Então, aqui, posso começar com a reta, ó. Estou na reta, mas aí agora eu já vou passar para a curva. Vamos lá. Aqui. Olha só. Aqui. Agora eu passo para a reta novamente. Terminei, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês. Por que eu estou fazendo essa criação? Ora, o PDesign tem 150 fontes, mas esta fonte, vamos dizer que ele não tem. Então, eu tenho que criar. E mesmo assim, ela tem algo, o PDesign tendo essa fonte, eu preciso criar. Por quê? Porque ela está estilizada. Você vê que o T, ele está bem encostado aqui na haste do H. Então, ela está estilizada. Então, é uma coisa já diferente, uma coisa personalizada. Então, precisa. Diferente desta letra aqui embaixo. Essa letra aqui embaixo eu posso usar a letra do PDesign, tá? Então, vamos lá. Começar na curva novamente. Venho aqui, ó lá, faço assim. Por isso que eu falei que não precisa ser uma imagem limpa, uma imagem trabalhada, editada, né? Mas precisa ser uma imagem nítida, tá? Olha, tem as imperfeições, que tudo isso a gente vai corrigir depois, tá bom? Agora, vamos lá.
Pronto. Agora venho aqui, continuo com a ferramenta de curva reta. E venho aqui, tá? Vou aqui pegar a ferramenta de bloco curvo, vou começar bem encostado, olha, tô bem encostado, bem no limite, tá? Tá vendo aqui, ó, bem no limite da haste do H, tá? Mais um momento, olha só, vamos terminar. Já tá terminando. Aqui vai começar, eu vou começar por aqui, porque cai naquele mesmo conceito. Se eu fizer ao contrário, vai ficar em cima, né? Então, vou começar aqui. O reto. Mais um pouco da curva e depois eu termino com o reto. Assim, não existe uma regra, né? Eu vou usar o botão de curva num tal momento, botão reto num tal momento. Não existe essa regra. Eu costumo falar, né, eu brinco, você vai sentindo o seu logo, a necessidade dele. Muitas vezes que nem agora nesse eu tentei terminar com a ferramenta curva, mas eu não consegui, ia dar defeito. Então eu voltei e terminei com a ferramenta reta. Isso acontece sempre. Você pode ter 10 anos que mexe no P-Design, não adianta, cada logo vai ser único, então você vai ter que sempre testando as ferramentas que vão mais se adequar, tá? Ao logo. Vou começar aqui novamente. Aqui. Agora começo na curva. Mais um pouco de curva. E termino na reta, tá? Pronto. Terminei a criação da palavra brother, né? Ela tá em outra cor, lógico, eu ainda não selecionei a cor azul, não mudei aqui, né? E agora eu vou fazer estas letras, tá bom? Essas letras eu vou tentar, vou fazer essa daqui e vou fazer essas letras. Eu vou tentar pegar do P-Design, tá? Primeiramente eu vou fazer o R. Então, vou vir aqui no início. Venho aqui no início, vou colocar na letra A. Lembra que eu tinha, no começo, eu mostrei essas letras que são, vamos dizer assim, mini letras, né? São letras bem pequenas e no qual não distorce, elas têm um tamanho, porque as fontes normais
do P-Design, elas podem distorcer quando elas diminuem muito. Essas já estão num tamanho que não vai distorcer, tá? Então, eu vou escolher essa daqui, vou colocar um R maiúsculo, tá? Eu vou trabalhar esse R assim, ó, vou modificar ele, deixar ele mais gordinho, igual tá esse R da marca registrada. Vou diminuir mais um pouquinho. E vou ajeitar ele, tá? Ajeitei. Agora, vou colocar esta linha em volta, tá? Também vou pegar a ferramenta de formas, vou vir aqui e vou aqui. Eu venho no começo e vou pegar esta daqui, ó, porque essa daqui só tem a reta. Vou pegar esta. Ficou grande, ficou totalmente diferente, né? Eu posso vir aqui, ó, e eu vou colocar ponto corrido. Olha lá, tá? Eu mudo meu ponto. Eu posso pegar, o que que eu fiz? Peguei aqui e vou repetir. Peguei aqui, modifiquei, tá? Vou até voltar aqui. Olha, eu modifiquei. Quando eu peguei essa ferramenta aqui, ó. Quando eu peguei essa ferramenta, ela ficou assim, ó, desse jeito, depois que eu apertei o Enter. O que que acontece? O P-Design, ele me dá a opção de eu mudar de ponto. Então, eu venho aqui em Formas, venho aqui, ele tá no ponto zigue-zague, que é esse, que tá parecendo uma bolachinha, né? Aí, eu venho aqui e coloco aqui, ó, no ponto triplo. Olha, já colocou como a gente queria, que era o ponto de costura, tá? Deixa eu só verificar se vai ficar melhor o ponto. Tanto faz, o ponto de costura, que é o ponto triplo. Olha, ele vai ficar um pouquinho mais grosso do que o ponto corrido de costura, tá? Eu vou optar pelo ponto triplo, tá bom? Vou deixar assim. Agora aqui eu já vou começar a mudar as cores. Vou escolher o azul. Ficou tudo em azul, tá? Ó. Para eu modificar, lembra que eu falei que eu ia voltar aqui para poder corrigir o ponto como que ficou? Algumas imperfeições. Então, para eu corrigir, eu coloco nesta visão aqui, ó. Visão dos pontos, não na visão realista, tá? Na visão dos pontos. Agora aqui eu já fiz o Rzinho. Agora eu vou tentar fazer esta fonte utilizando as fontes que eu tenho no P-Design. Se eu conseguir, tudo bem. Senão eu vou ter que fazer a criação uma por uma, tá?
Olha, tá parecida? Tá bem parecida, mas eu ainda posso verificar aqui no meu P-Design se tem uma mais parecida ainda, tá? Vamos lá. Olha, eu acho que a mais parecida mesmo é esta aqui, tá? Eu posso fazer assim, ó. Ela tá selecionada, eu venho aqui, clico nesta ferramenta e ela vai deixar eu movimentar as letras, ó, que nem o R. Clico em cima do R, coloco ele mais para cá. Aqui assim. Clico em cima do U. Aqui, olha. Clico em cima do O. Verifica que quando eu movimento uma, elas não estão separadas, né? Então, eu movimento uma, a outra também se movimenta. É porque eu escrevi, elas não são totalmente separadas, né? Como é uma letra que eu quis, vai economizar tempo, vamos dizer assim, né? Para não fazer a criação, né? Já que eu tenho uma letra que é bem parecida, então eu fiz isso, tá? E aí elas realmente, elas às vezes puxam, a gente coloca uma, a outra puxa pro outro lado, tá? Aqui, vamos ver aqui se ficou certo. Aqui tá certinho, tá? Então, eu encontrei uma fonte bem parecida com a fonte do logo, tá? Se caso o cliente quiser, não, eu quero uma fonte, quero que você crie, apesar que essa daqui tá bem parecida, mas se você vê que não tem, aí o caso tem que criar mesmo, tá? Então aqui, olha, o logo praticamente está pronto. Agora eu vou corrigir as imperfeições que na hora de criar, que é normal ter, tá? Bom, agora nós vamos, feita a criação, nós vamos reparar as imperfeições.
Eu venho aqui, eu vou deixar na visão de ponto, eu vou aumentar num tamanho que eu consiga visualizar as imperfeições aqui. E vou começar. Aqui. Seleciono. Depois que eu selecionei, eu venho aqui. E ela vai me dar a opção de eu editar, de eu fazer a correção desse desenho, arrumar os pontos desse desenho, desse bordado, desculpa. Olha aqui, vou corrigir. Venho agora no R. Eu não preciso voltar aqui, eu clicar em cima, ele já vai me habilitar a edição, a edição desse bordado, tá? Olha, venho aqui no O. Eu acrescentei um pontinho. Quando eu vejo que um ponto aqui e esse ponto não está resolvendo essa imperfeição, eu acrescento. Acrescento como? Só clicando em cima desse bordado, ele já faz um ponto aqui, tá? Pronto. Venho agora aqui no T.
retinho, tá reto. Acrescentei mais um ponto. Aqui. Agora, por fim, no R, que é a última letra que eu vou editar, pois sendo as outras que eu peguei da memória do PDesign, da fonte do PDesign, aqui vou acrescentar um ponto, da fonte do PDesign, então eu não preciso corrigi-las, ela já está certinha, tá? A letra. E essa também. Tá? Venho aqui. Vou centralizar o meu bordado, né? Vou trocar o bastidor, vou colocar um bastidor 10x10. Vou centralizar o bordado. A imagem, eu não preciso mais dessa imagem, porque eu já fiz minha criação. Então, eu posso vir aqui e excluir. Volto para o início. Só vou diminuir um pouco. Diminuo proporcional. Já está pronta. Venho aqui. Salvar como, venho nos documentos mesmo e venho aqui. Logo. Brother. Meu logo já está salvo e pronto. O ideal é assim, quando eu termino de fazer uma criação, mesmo sendo só letras, ou mesmo sendo um logo completo, com figuras, ou com coisas, com elementos que você tenha que fazer a criação, o ideal é você
fazer uma prova na máquina de bordar, nunca sair do software e ir direto para a peça do cliente. Sempre assim, saiu do software, você fez a criação no software, transferiu para a máquina, faça uma prova, de preferência num tecido bem parecido do tecido que vai ser bordado, para poder acertar a regulagem da máquina, tá? Então, sempre fazer uma prova antes de bordar na peça do cliente. É muito importante isso.